Como eu expliquei anteriormente, os fumantes acham que acendem seu cigarro porque isso lhes dá prazer, relaxamento ou algum tipo de estímulo. A verdadeira razão por que fumam, porém, é a busca do alívio dos sintomas da síndrome de abstinência. Nos primeiros tempos, nós usamos o cigarro como um apoio social. Podemos pegá-lo ou largá-lo. Entretanto, a sutil corrente já começa a se formar. Nosso subconsciente vai aprendendo, aos poucos, sabe? Que fumar um cigarro em determinados momentos costuma ser prazeroso. Quanto mais nos viciamos na droga, maior a necessidade de aliviar a síndrome de abstinência. E quanto mais para o fundo o cigarro nos leva, maior a nossa ilusão de que ele está fazendo exatamente o oposto. Tudo acontece tão devagar, tão gradualmente, que nem percebemos. Os dias passam e nós não nos sentimos diferentes. Grande parte dos fumantes só percebe a própria dependência quando tenta parar. E mesmo assim, muitos não aceitam esse fato. Alguns passam a vida com a cabeça enterrada na areia, fingindo não enxergar a verdade, tentando convencer a si mesmo de que tem prazer em fumar. Eu tive o seguinte diálogo com alguns adolescentes. Você tem consciência de que a nicotina é uma droga e que o único motivo pelo qual você está fumando é o fato de não conseguir parar? Que bobagem, a resposta dele. Eu gosto de fumar. Se não gostasse, pararia. Então pare por uma semana, só para eu me provar que se quiser você consegue. Novamente ele falou. Não preciso fazer isso, eu gosto de fumar. Se quisesse parar, eu pararia. Mais uma vez lhe perguntei, então por que não para por uma semana para provar a si mesmo que você não está viciado? Por que eu faria isso? Eu gosto de fumar. Como já afirmei, os fumantes tendem a aliviar os sintomas de síndrome de abstinência nos momentos de estresse, de tédio, de concentração, relaxamento ou quando há uma combinação desses fatores. Por isso, nos próximos capítulos agora, nós vamos começar a explorar um por um desses fatores e quebrá-los completamente, a ilusão que é criada. Começando agora pelo capítulo 9. Vamos para a aula 9 falar um pouco sobre o estresse, tá bom? Eu estou me referindo não apenas às grandes tragédias da vida, mas também a situações de estresse secundário, como os contatos sociais, os telefonemas, as ansiedades da dona de casa que lida com a agitação das crianças pequenas e etc. Vamos examinar o caso dos telefonemas. Para a maioria das pessoas, o telefone traz um pouco de estresse, mas para quem trabalha, ele pode ser uma fonte ainda maior de ansiedade. Em geral, as chamadas não são de clientes satisfeitos, nem do chefe desejando dar os parabéns por um trabalho bem feito. É comum algum tipo de agressividade, algo que não está dando certo ou alguém fazendo exigências. Nesses momentos, o fumante acende o cigarro, se é que já não estava fumando antes. Ele não sabe por que o faz, mas sabe que, de alguma forma, isso parece ajudá-lo. O que realmente acontece é o seguinte, sem ter consciência do fato, o fumante já vinha sofrendo um incômodo, ou seja, a síndrome de abstinência. Ao aliviar parcialmente esse desconforto, ao mesmo tempo em que atenua o estresse normal, o fumante sente-se melhor, pois há uma redução do estresse total. Nesse aspecto, essa melhora não é uma ilusão. O fumante realmente se sente melhor do que antes de acender o cigarro. Porém, mesmo enquanto fuma o tal cigarro, ele está mais tenso do que estaria se fosse um não fumante. Porque quanto mais ele se aprofunda no uso da droga, mais ela o derruba e menos o ajuda a se recuperar. Eu prometi que não haveria tratamento de choque nesse curso, lembra? E o exemplo que eu vou dar agora não tem a intenção de chocá-lo, e sim de apenas mostrar e provar para você que o cigarro destrói seus nervos, em vez de relaxá-los. Imagine chegar a um ponto em que um médico lhe diga que se você não parar de fumar, ele terá de amputar suas pernas. Somente por um instante, tente visualizar a vida sem pernas. Tente pensar no estado de espírito de um homem que, apesar desse aviso, continua a fumar e tem suas pernas amputadas. Eu costumava ouvir histórias como essa, mas achava que eram mirabolantes demais. Na verdade, eu desejava que algum médico me dissesse algo assim, porque aí eu teria parado de vez. Entretanto, eu já estava esperando uma hemorragia cerebral a qualquer momento, o que me faria perder não só as pernas, como também a vida. E não via a mim mesmo como um sujeito excêntrico, apenas como um fumante inveterado. Essas histórias não têm nada de extraordinário. É exatamente isso que esta terrível droga faz com você. À medida que o tempo passa, ela vai aniquilando a sua ousadia, a sua coragem. Quanto mais ela destrói a sua coragem, mais você é enganado e levado a pensar que o cigarro está fazendo o contrário. Todos nós já ouvimos falar do pânico que toma conta dos fumantes quando no meio da noite eles temem ficar sem cigarros. Os não fumantes não passam por isso. É o cigarro que causa essa sensação.
O cigarro não apenas destrói os seus nervos, como também é um poderoso veneno que devasta progressivamente a sua saúde física. Quando atinge o estágio em que o fumo está matando, o indivíduo acredita que é no cigarro que está sua coragem e que não pode enfrentar a vida sem ele. Tenha bem claro em sua mente que o cigarro não está acalmando seus nervos. Ele está vagarosamente e incessantemente destruindo-os. Um dos grandes benefícios de se quebrar esse hábito é o retorno da segurança e da autoconfiança. Falamos sobre o estresse, agora vamos para o capítulo 10, falar um pouco sobre o tédio. Se você está fumando nesse momento, provavelmente já tinha se esquecido disso, até que eu te lembrasse. Um outro mito sobre fumar é que os cigarros aliviam o tédio. O tédio é um estado de espírito. Quando você fuma um cigarro, a sua mente não fica dizendo estou fumando um cigarro, estou fumando um cigarro. O único momento em que isso acontece é quando você está sem fumar há muito tempo ou está tentando diminuir. Isso também pode ter acontecido com os primeiros cigarros que você fumou, logo depois de uma tentativa fracassada de parar. O que ocorre é o seguinte: se você é viciado em nicotina e não está fumando, sente que alguma coisa está faltando. Se tiver algo com que se ocupar, que não seja estressante, você pode passar longos períodos sem ser incomodado pela ausência da droga. No entanto, quando você está entediado, não há nada para desviar sua mente, então você alimenta o monstro. Quando você está se permitindo fumar à vontade, ou seja, não está tentando diminuir ou parar, até o fato de acender um cigarro torna subconsciente. Mesmo os que fumam cachimbo ou cigarro de enrolar, executam o ritual automaticamente. Quando tenta se lembrar dos cigarros que acendeu durante o dia, o fumante só se recorda de um pequeno número deles. Por exemplo, o primeiro do dia, ou o que fumou após uma refeição. A verdade é que os cigarros tendem indiretamente a aumentar o tédio, porque fazem com que o indivíduo se sinta letárgico. Então, em vez de dedicar a alguma atividade energética, ele passa o tempo entediado, aliviando os sintomas da síndrome de abstinência. É por isso que reagir à lavagem cerebral é tão importante. Como sabemos que os fumantes têm propensão a fumar quando estão entediados, e como desde o nascimento ouvimos falar que o cigarro alivia o tédio, não nos passa pela cabeça questionar o fato. Nós também fomos convencidos de que goma de mascar relaxa. Realmente, quando estão estressadas, as pessoas tendem a ranger os dentes, e qualquer chiclete lhes dá uma razão lógica para fazer isso. Na próxima vez em que você observar alguém com uma goma de mascar na boca, preste atenção e pergunte a si mesmo: essa pessoa lhe parece relaxada ou tensa? Observe os fumantes que acendem um cigarro por causa do tédio. Eles ainda parecem entediados. O cigarro não atenua o problema. Como ex-fumante crônico, posso garantir que não há atividade mais desinteressante na vida do que acender um cigarro imundo, um após o outro, dia após dia, ano após ano. Vamos agora passar para o capítulo 11 e falar um pouco sobre concentração. O cigarro não ajuda na concentração. Essa é apenas mais uma das muitas ilusões. Quando você está tentando se concentrar, automaticamente evita tudo que possa distraí-lo. O fumante já começa sofrendo, o pequeno monstro deseja a sua dose de nicotina. Então, quando precisa se concentrar, o indivíduo nem pensa, acende um cigarro automaticamente, para colocar um fim no desejo daquele momento. Continua o trabalho que está fazendo e já nem se lembra mais de que está fumando. Cigarros não favorecem a concentração, eles ajudam a atrapalhá-la, porque em pouco tempo a síndrome de abstinência deixa de ser totalmente aliviada. O fumante aumenta a quantidade de cigarros e o problema fica cada vez maior. A concentração também é afetada de maneira negativa por outro motivo. O progressivo entupimento das artérias e veias pelo veneno acumulado limita a oxigenação do cérebro. Na verdade, sua concentração e inspiração serão muito maiores quando esse processo for revertido. Foi o aspecto da concentração que me impediu de obter sucesso com um método baseado na força de vontade. Podia tolerar a irritabilidade e o mau humor, mas quando tinha de me concentrar em algo difícil, eu precisava de um cigarro. Por isso fiquei em pânico quando descobri que não era permitido fumar durante as provas de direito. Eu já era um fumante inveterado e estava convencido de que não conseguia me concentrar por 3 horas sem um cigarro. Mas acabei passando e não me lembro de ter pensado em fumar enquanto fazia os exames. Ou seja, na hora do aperto, a ausência do cigarro não me perturbou. A perda de concentração sofrida pelos fumantes quando tentam largar o cigarro não é, de fato, causada pela abstinência física da nicotina. São os bloqueios mentais que atrapalham o fumante. Como você reage a um bloqueio? Se já não estiver fumando, acende imediatamente um cigarro. Mas isso não desfaz o bloqueio mental. Então qual é a sua atitude?
continua a fazer o que precisa ser feito, tal e qual os não fumantes. Um fumante não culpa o cigarro por nada. Ele nunca tem tosse porque fuma. Tem resfriados frequentes. No instante em que para de fumar, tudo que não dá certo na vida passa a ser culpa da ausência do cigarro. Quando tem um bloqueio mental, em vez de lidar com o problema, ele diz: se eu pudesse acender um cigarro agora, resolveria a situação. Então ele começa a questionar a própria decisão de parar de fumar. Se você acredita que fumar realmente ajuda na concentração, preocupar-se com isso é uma garantia de que não será capaz de manter a atenção no que está fazendo. A causa do problema está na insegurança e não nos sintomas físicos da falta de nicotina. Lembre-se sempre, são os fumantes que passam pela síndrome de abstinência e não os não fumantes. Quando eu apaguei o meu último cigarro, passei de um dia para o outro, de 25 cigarros a 0, sem nenhuma perda da concentração aparente. Até a próxima aula, meus amigos.